Olá, alunos! Sejam bem-vindos à primeira aula do curso sobre os prazos no Código de Processo Civil. Na aula de hoje, nós faremos uma introdução aos prazos e estudaremos o artigo 218, tudo bem? Começando pela introdução, eu quero dizer para vocês que prazo é o período de tempo dentro do qual um ato processual deve ser praticado, possuindo o prazo um termo inicial, que também é chamado de dies a quo, e um termo final, que também é chamado de dies ad quem, tudo bem? Isso aqui básico, né? Situação bem básica. Agora eu quero passar para vocês algumas classificações dos prazos. Quanto à origem, ou seja, de quem se originou esse prazo, nós temos três classificações. A primeira são os prazos legais, ou seja, prazos previstos em lei. A segunda são os prazos judiciais, ou seja, prazos estabelecidos pelo juiz. E, por fim, temos os prazos convencionais, que decorrem do quê? De uma convenção entre as partes. É o caso, por exemplo, da previsão de prazos no negócio jurídico processual. Nós temos aqui no curso já aula sobre negócio jurídico processual. Procure aí para você poder se inteirar sobre o assunto e saiba que nos negócios jurídicos processuais podem ser previstos ali prazos convencionais, tá certo? A segunda classificação que eu passo para vocês diz respeito à consequência do descumprimento do prazo. Então, tudo bem, tem um prazo lá, tem que ser praticado o ato até tal dia. E se esse ato não for praticado até esse dia, qual é a consequência? Nós temos, nessa temática, prazos próprios e prazos impróprios, tá bom? O que é um prazo próprio? É o prazo cuja não observância acarreta a preclusão temporal. Ou seja, no prazo próprio, se o ato não é praticado dentro do prazo estabelecido, perde-se o direito de praticá-lo, considerando que ocorre o fenômeno da preclusão temporal, tá certo? Agora, o que é um prazo impróprio? O prazo impróprio é aquele que não tem, olha só, não tem preclusão temporal. Não tem. Então, mesmo se ele não for praticado dentro do prazo, ainda é viável que ele seja praticado depois disso. É o caso clássico do ato praticado pelo juiz. O juiz ele tem um prazo, por exemplo, para sentenciar. Se ele não sentencia dentro do prazo, isso não o impede de sentenciar depois disso, obviamente. Então, o prazo dele é impróprio, não gera preclusão temporal. O prazo impróprio, ele se divide em ordinário e anômalo, tá bom? O ordinário e o anômalo são classificações a respeito da principal consequência do descumprimento do prazo impróprio. Então, veja só, nenhum prazo impróprio traz como consequência a preclusão temporal, de forma alguma. Todavia, isso não quer dizer que eles não tenham consequências, eles têm consequências. E a depender da principal, olha só, a depender da principal consequência, o prazo impróprio pode ser classificado como ordinário ou anômalo. O ordinário é aquele cuja principal consequência é de ordem disciplinar correcional. Então, por exemplo, que eu acabei de citar aqui para vocês, o prazo do juiz para o juiz sentenciar. Ele tem um prazo. Se ele não sentencia dentro desse prazo, isso não o impede de praticar o ato posteriormente, pelo contrário, ele tem, inclusive, que praticar o ato, ele tem o dever de sentenciar aquele processo, mas isso aí vai gerar o que para ele? Vai gerar consequências na sua respectiva corregedoria ou, eventualmente, até no Conselho Nacional de Justiça, que também exerce atividade correcional, tá certo? Agora, já o prazo impróprio anômalo, a principal consequência dele não é correcional, ainda que eventualmente tenha alguma consequência correcional, a principal consequência dele é de ordem processual, olha só, ordem processual. Então, a principal consequência do prazo impróprio anômalo é de ordem processual. Trouxe um exemplo para vocês, o artigo 180, parágrafo 1º do Código de Processo Civil.
Diz aqui que, fim do prazo para manifestação do Ministério Público, sem o oferecimento de parecer, o juiz requisitará os autos e dará andamento ao processo. Olha só, o Ministério Público ele tem um prazo para oferecer o seu parecer. Se porventura ele não oferece o parecer dentro desse prazo, há uma consequência processual. Qual que é a consequência processual? É que o juiz requisita os autos e dá andamento ao processo. O juiz chama os autos para si e diz: eu vou sentenciar, mesmo sem o parecer do Ministério Público. Eu não vou ficar esperando indefinidamente por esse parecer. Óbvio que, até que a sentença esteja nos autos, mesmo que esgotado o prazo do Ministério Público, pode acontecer do promotor ir lá e peticionar, sem problema algum. Se ainda não sentenciou, não tem problema algum a juntada desse parecer, que será objeto de análise do juiz na sua sentença. Mas entenda o seguinte, então olha só, é um prazo impróprio? É sim, acabei de citar para vocês que mesmo que esgotado o prazo do promotor, ele ainda consegue peticionar depois o seu parecer, sem problema algum, obviamente, desde que não tenha ainda uma sentença nos autos, porque se já tiver sentença não faz mais sentido juntar parecer. Agora, embora ele seja impróprio, ele tem uma consequência principal que é de ordem processual, olha só, é de ordem processual. Qual que é essa consequência? É que o juiz dá andamento ao processo, mesmo sem parecer. Veja, pessoal, que o ordinário ele tem como principal consequência uma consequência disciplinar ou correcional. Eu não disse aqui que ele não tem eventuais consequências processuais. Eu não disse isso. Eu só disse qual é a principal consequência dele. Da mesma forma, no anômalo, olha só, eu não falei que ele só tem consequências processuais. Eu disse que a principal consequência dele é de ordem processual. Então, nesse caso aqui, vamos pensar no anômalo, pode acontecer de, além de nós termos essa consequência processual, o Ministério Público, o promotor de justiça, responder perante a sua corregedoria ou o Conselho Nacional do Ministério Público, que tem competência ali disciplinar correcional perante ele, sem problema algum. Mas a principal consequência do prazo impróprio anômalo é de ordem processual, sem prejuízo de outras consequências não processuais. Então, vencida a introdução, eu avanço para vocês agora ao artigo. Começaremos lendo aqui esse artigo 218, tá? Que diz que os atos processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei, olha só. Os atos processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. Não vou nem avançar muito aqui, porque é bem óbvio, né? Se você tem uma lei estabelecendo um prazo, então, via de regra, aquele ato tem que ser praticado dentro desse prazo. E só para recapitular aqui o que eu já ensinei hoje, se nós temos um prazo previsto em lei, segundo a classificação dos prazos, ele é um prazo legal. Agora, avançamos ao parágrafo 1º. Esse parágrafo 1º diz o seguinte: quando a lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à complexidade do ato. Então, quando a lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à complexidade do ato. O que nós temos aqui, pessoal? Temos o seguinte: em primeiro lugar, conforme a classificação que eu acabei de passar para vocês, nós estamos aqui tratando de um prazo judicial. E esse dispositivo é muito claro ao dizer que ele só cuida dos casos em que a lei é omissa, olha só. A lei não previu, a lei falou o seguinte: olha, determinado ato processual tem que ser praticado, mas ela não deu o prazo. Se isso porventura acontecer, o juiz fixa esse prazo, considerando o quê? Considerando a complexidade do ato. Quanto mais complexo for o ato a ser praticado, mais prazo o juiz dá, conforme a sua discricionariedade. Quanto menos complexo o ato a ser praticado, menos prazo o juiz dá. Perfeito. Então, nós tratamos aqui, nesse parágrafo 1º, do caso em que a lei é omissa, mas eu trago para vocês uma pergunta. E se a lei não for omissa? Será que pode o juiz alterar o prazo legal? Então, se porventura existe um prazo legal, o juiz ele pode alterá-lo? Para isso, eu trouxe 2 tópicos aqui para nós fazermos uma distinção. Distinção no seguinte: primeiro caso, a dilatação do prazo, ou seja, o juiz aumentando o prazo legal. E em segundo caso,
a redução do prazo, ou seja, o juiz enxugando o prazo legal, reduzindo ele. E aí, no caso de dilatação do prazo, de ampliação, nós temos o artigo 139, parágrafo 6º do Código de Processo Civil, que estabelece que o juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe dilatar os prazos processuais, olha só, adequando-os às necessidades do conflito, de modo a conferir maior efetividade à tutela do direito. Então, pode acontecer, por exemplo, do juiz verificar que um determinado caso é altamente complexo e que o prazo que está ali na lei é muito enxuto. Então, ele pode, com fundamento nesse artigo 139, fazer o quê? Ele pode dilatar o prazo legal, sem problema algum. Por outro lado, a redução já é um pouquinho diferente. A redução no artigo 222, parágrafo 1º, que fiquem tranquilos, tá? Esse artigo 222 a gente pretende estudar aqui nesse mesmo curso. Aqui eu só trouxe para complementar essa aula, mas nós ainda pretendemos fazer uma aula específica sobre esse artigo 222. Esse parágrafo 1º diz que ao juiz é vedado reduzir prazos peremptórios sem anuência das partes. Olha só. É o que ao juiz? É vedado reduzir os prazos peremptórios sem anuência das partes. Entendeu? Então, há uma diferença entre dilatação do prazo e redução do prazo. Agora, nós avançamos aqui na leitura do dispositivo legal e nós vamos ler o parágrafo 2º, bem como o parágrafo 3º, tá? Aqui diz o seguinte: quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 horas. Então, quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 horas. Já o parágrafo 3º diz que, inexistindo preceito legal ou prazo determinado pelo juiz, será de 5 dias o prazo para a prática de ato processual a cargo da parte. Então, inexistindo preceito legal ou prazo determinado pelo juiz, será de 5 dias o prazo para a prática de ato processual a cargo da parte. Pessoal, é o seguinte, olha, primeira coisa, tá? Primeira coisa, coloquei aí em cima o parágrafo 2º e o parágrafo 3º juntos para vocês verem a simetria que nós temos entre os dois. Em amarelo, vocês veem a mesma coisa. Ou seja, se porventura não tiver prazo legal e não tiver prazo judicial, então não há um prazo legal específico para aquilo, e também o juiz não estabelece prazo judicial diante da omissão da lei, aí o que acontece? Aí o legislador, nesses parágrafos, estabeleceu prazos legais genéricos, tá bom? Prazos legais genéricos, que vão valer para absolutamente qualquer tipo de situação que se enquadre no que está em verde, ok? Aí eu vou destacar o seguinte, olha, 48 horas, esse prazo de 48 horas só é válido para comparecimentos, tá bom? E eu preciso aqui que vocês guardem esses prazos. Isso aqui é uma situação que tem potencial de cair em prova, tá? Esses prazos têm potencial de cair em prova, o examinador trocar os prazos, enfim. Então, guardem isso, ó. Para comparecimento, 48 horas de antecedência. Então, por exemplo, se vai chamar uma pessoa para uma audiência, não tem ali na lei um prazo específico, bem como não existe um prazo estabelecido pelo juiz. Qual que é o prazo legal genérico estabelecido aqui? O prazo legal genérico é o prazo de 48 horas. Então, intima pelo menos 48 horas antes da audiência para que essa pessoa consiga comparecer. Por outro lado, o prazo de 5 dias, ele é válido para quê? Para a prática de ato processual a cargo da parte. Deu para entender a diferença? 48 horas é para comparecimento. Então, por exemplo, ó, uma testemunha para comparecer a um determinado ato. Ok, 48 horas. Já os 5 dias é para a prática de ato processual. Ok? Legal. Vamos avançar aqui a letra E. Na letra E eu mencionei para vocês que esse prazo de 48 horas,
A ele se aplica uma regrinha do Código Civil. Veja que nós estamos aqui diante de um prazo em horas, certo? E o Código Civil ele estabelece que os prazos fixados por hora contar-se-ão de minuto a minuto. Olha que interessante. Então, prazo em hora é contado de minuto a minuto. Então, essas 48 horas são contabilizadas de minuto a minuto, ok? Então, destaco mais uma vez, esses parágrafos aqui eles são importantes, tá? São importantes porque trazem situações que são muito parecidas, então elas podem gerar confusão, mas elas tratam aqui de casos distintos. Um é comparecimento, enquanto o outro é prática de ato processual a cargo da parte. E nós temos aqui também prazos diferentes, que é importante guardar. Agora nós avançamos ao parágrafo 4º, que é o último dispositivo desse artigo. Diz aqui o seguinte: diz que será considerado tempestivo o ato praticado antes do termo inicial do prazo. Olha só, será considerado tempestivo o ato praticado antes do termo inicial do prazo. Esse dispositivo trata do tema ato prematuro, tá certo? Ato prematuro. Então, foi um ato praticado antes mesmo do termo inicial, do termo a quo. Vocês lembram que nesse slide aqui eu expliquei para vocês que o prazo ele tem um termo inicial, que é o dies a quo? Nós estamos então falando de um caso em que a parte pratica o ato antes mesmo do dies a quo. Nesse caso, o ato é tempestivo. Não é admitido que o tribunal, que o juiz diga que o ato está fora do seu tempo. Não, não é. Então, mesmo que o prazo não tenha se iniciado, o ato praticado é tempestivo, tá certo? Vamos imaginar uma situação hipotética aqui. Imagina que a parte consulta o processo e vê, vamos colocar aqui um e vê um pronunciamento do juiz concedendo prazo para a especificação de provas. Então, a parte acessa lá e vê, olha, o juiz determinou aqui a especificação de provas, eu preciso indicar as provas que eu pretendo produzir. Imediatamente essa parte, e antes mesmo de ser intimada, veja que ela não foi intimada, ela consultou o processo por si mesma. E aí, antes mesmo de ser intimada, vendo essa manifestação aí do juiz, ela já de imediato protocola a sua petição com a especificação das provas que pretende produzir. Nesse caso, a petição dela é considerada tempestiva, mesmo que ela ainda não tenha sido intimada e que, consequentemente, o seu prazo ainda não tenha sido aberto, tá certo? Então, mesmo que o prazo não tenha iniciado, mesmo que eu não tenha ainda atingido o termo inicial do prazo, eu já posso praticar o ato processual e ele é considerado tempestivo. Esse dispositivo aqui, ele é de muita relevância, porque no passado nós tínhamos um entendimento de que poderia haver uma intempestividade ante tempus, no caso de interposição de recurso antes de aberto o prazo recursal, tá? Mas esse parágrafo 4º ele vem para poder resolver esse problema e, através da lei, criar uma previsão de que é considerado sim tempestivo um ato praticado antes do termo inicial do seu prazo. Então, não há uma intempestividade ante tempus, tá bom? Além disso, eu ressalto para vocês o seguinte, pensa assim, olha, o ato foi praticado, ele atingiu sua finalidade? Atingiu, sim. Ele gerou prejuízo? Não, não gerou prejuízo. Então, por que eu não vou considerá-lo? Por que um ato que atinge sua finalidade e que não gera prejuízo vai ser desconsiderado apenas por uma formalidade de ter sido praticado antes do termo inicial? Ora, não faria sentido, né? Então, até por isso, o legislador vem aqui e resolve essa questão que existia na jurisprudência, prevendo aqui nesse parágrafo 4º que será considerado, sim, tempestivo o ato praticado antes do termo inicial do prazo. Ok? Espero que vocês tenham gostado da aula, foi uma aula com bastante conteúdo. Por favor, não deixem de curtir os vídeos, compartilhar com os amigos e deixar comentários para nos ajudar no engajamento. Até a próxima aula.